Muito bem, então agora vamos para as resoluções da prova da FUVEST de Física, que acabou de ser. Uma prova que eu achei num nível tipicamente da FUVEST, usava muitos conceitos. Pedia para que você pudesse dar uma olhada e em algumas questões eles davam até a própria fórmula. Quero ver se vocês foram bem, vocês podem acompanhar o gabarito no site oficial da FUVEST. Então vamos lá, questão número 80, eu estou pegando a prova V. A primeira questão de física, ela falava sobre o pêndulozinho, você tinha vários totens de elefantinho. Então o primeiro fio pegava toda a tração, que era a força de todos os elefantinhos que estavam embaixo, o do meio pegava só os dois últimos e o último fio pegava só o último elefante. A tração ia dar 1,2, 1 e 0,7, alternativa A. A segunda questão dizia assim: uma pequena bola de borracha maciça, ela é solta, bom, ela vai quicar, vai bater no chão, vai voltar, ela vai fazer isso 3 vezes, ele pede a última altura, qual vai ser. Então o que você tem que fazer? A velocidade com que a bola chega, você fazia por raiz de 2GH, né? Conservação de energia. E ele chama estranhamente o coeficiente de restituição de velocidade final ao quadrado dividido pela velocidade inicial ao quadrado. A gente tem que obedecer o que ele chamou aqui, muito embora coeficiente de restituição seja a relação entre velocidade de afastamento sobre velocidade de aproximação. Mas vamos lá. E aí então, fazendo essas contas, na última velocidade a gente chega que a altura que ele vai determinar vai ser de 0,51 metros aproximadamente. Questão próxima, a terceira questão de física, falava sobre quantidade de movimento. Então você tinha aqui a Maria que estava parada, ela joga uma bola, né? A Maria tem massa em mão, a bolinha tem massa em mim, ela joga com velocidade V. Então a quantidade de movimento com que a bolinha vai deve ser igual à quantidade de movimento com que a Maria vai, né, em módulo, tá certo? Então Maria acaba indo com menos eminho vezes V dividido por emão, que é a própria massa da Maria. E aí, fazendo as contas para a Luísa, você chega na alternativa D. A próxima questão falava sobre dilatação térmica, né? Você tinha aqui uma barra, essa barra era dilatar e aumentar, dava 0,12 ou 1,2, dava 0,12 centímetros, né? Desses 0,12 centímetros você vai pegar aquele eixo da balança, ia girar esse eixo. Então ó, você tinha aqui o 0, 2 centímetros, 10 centímetros, aqui embaixo é 0,12. Aqui em cima, se a gente chamar de 6 de x e fazer semelhança de triângulo, vai dar 6 milímetros, dava 0,6 centímetros, que dão 6 milímetros. A próxima questão, que seria, no meu caso, 84, falava sobre uma fibra ótica. A fibra ótica trabalha com seno do ângulo limite, lembrando que o raio de luz tem que sair do meio mais refringente para o meio menos refringente, e aí você usava seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior, para você descobrir qual que é o menor ângulo de incidência. Isso daria 65 graus, né? Você faria o seno, pegaria essa tabelinha. A próxima questão falava: se você tem uma geladeira, deixa essa geladeira aberta dentro de um recipiente, o que acontece? Diminui um pouco a temperatura do ambiente, mas o que vai acontecer? Ele não vai trocar mais gás e vai estar jogando aquele... Já reparou no motor da geladeira? Não fica esquentando atrás? Então vai esquentar depois, ao longo do tempo, a temperatura naquele recinto. Então vai dar a alternativa C. Diminui inicialmente, mas depois vai esquentando mais do que quando a geladeira estava com a porta aberta. Isso é para quem acha que ligar a geladeira e deixar a porta aberta vai refrescar alguma coisa. Questão 86. A questão 86 falava sobre um dia de radioatividade, falava no dia 6 de maio qual vai ser o valor. Você pegava a meia-vida, você sabia que a meia-vida era de 8 dias, então você tinha que saber quanto tempo do que ele falava aqui, do dia 5 de abril até o dia 6 de maio, quantos dias se passaram. Divide por 8 dias, você sabe o número de meias-vidas. Ele tinha uma concentração antiga de 200 mil bequeréis por centímetro cúbico, vai dar a resposta 12,5 mil bequeréis, ok? A questão, alternativa D. Questão 87 vai dar, que ele fala sobre Itaipu, ele fala que você tem uma rede de 900 km. Bom, muito bem, a resistência vai ser a mesma. Aí você tem uma diferença de potencial de 750 kV. Se você deixar com 30 kV, o que vai acontecer com a potência? Então você faria uma relação com a potência da seguinte forma: resistência antes igual a resistência depois. Qual é a relação entre potência e diferença de potencial? P igual a U quadrado sobre R. Então você faria U quadrado 1 dividido por P1 igual a U quadrado 2 dividido por P2. Com essa relação, você chega em 15 vezes 15, isso vai dar 625 vezes maior, ok?
A questão 88 trabalhava com uma onda, não sei se vocês vão lembrar. Nessa onda o eixo era o eixo X, o que mostrava que ele estava falando do lambda. O lambda para as duas eram iguais. Porém a velocidade, como dependia pela fórmula de Taylor da atração e da densidade, se a atração eram diferentes, as velocidades obviamente eram diferentes. Se a velocidade é diferente, por V igual a lambda F, lambda sendo igual, para a velocidade ser diferente, a frequência também é diferente. Então acaba ficando aqui apenas o item 2 sendo correto. Questão o item 89, penúltima questão de física, falava sobre campo magnético e campo elétrico. Só para lembrar vocês, a questão é essa daqui. A dica que eu sempre digo, o que é? Campo magnético, superfícies fechadas, ok? E das superfícies fechadas eram apenas a 2 e a 4, o resto era campo elétrico, dava a alternativa A. E a questão 90 era uma questão de, aspas, interdisciplinaridade, mas bastava ver o gráfico mostrando que quanto maior for o ângulo, menor vai ser a força. Isso não é inversamente proporcional, mas você pode perceber que decai de acordo com o ângulo, tudo bem? Muito bem, fazendo isso daqui vai dar apenas o item 2 e 3 como verdadeiros. Eu espero que vocês tenham ido bem. Não foi bem? Precisa de aula particular? Acesse meu site www.professorarmando.com. Quem sabe eu posso te ajudar. Então, e quem conseguiu, parabéns. Vamos agora lutar para a segunda fase da FUVEST. Um abraço, tchau, tchau.